Olá pessoal, vamos para a filosofia segundo ano. O assunto é elementos de lógica parte 1. Sim, parte 1 porque vou dividir em duas partes, ok? Então, a lógica e os conhecimentos. Aristóteles propôs a primeira classificação geral dos conhecimentos ou das ciências, dividindo-as em três tipos: teoréticas, práticas e produtivas. Todos os saberes referentes a todos os seres, todas as ações e produções humanas encontravam-se distribuídos nessa classificação, que ia da ciência mais alta, a filosofia primeira, até o conhecimento das técnicas de fabricação de objetos. No entanto, nessa classificação não encontramos a lógica, porque, para Aristóteles, a lógica não era uma ciência teorética, nem prática, nem produtiva, mas um instrumento para as ciências, ordenado por um conjunto de regras. Prosseguindo, principais características da lógica aristotélica. Vamos lá, instrumental. Estudiosos deram ao conjunto das obras aristotélicas o nome de organon. Essa palavra grega significa instrumento e condiz com a concepção dele sobre o uso desse conhecimento, caracterizado por ser instrumental. Instrumental é o instrumento de pensamento e da linguagem para pensar e dizer corretamente, a fim de verificar a correção do que está sendo pensado e dito. Formal não se ocupa com os conteúdos pensados ou com os objetos referidos pelo pensamento, mas apenas com a forma pura e geral dos pensamentos expressos por meio da linguagem. Propedêutico ou preliminar é o que devemos conhecer antes de iniciar uma investigação científica ou filosófica, pois somente ele pode indicar os procedimentos, métodos, raciocínios, demonstrações que devemos empregar para cada modalidade de conhecimento. Normativo fornece princípios, leis, regras e normas para que todo pensamento deve seguir se quiser ser verdadeiro. Doutrina da prova estabelece as condições e os fundamentos necessários de todas as demonstrações. Dada uma hipótese, permite verificar as consequências necessárias que dela decorrem. Dada uma conclusão, permite verificar se é verdadeira ou falsa. Geral e atemporal. As formas do pensamento, seus princípios e suas leis não dependem do tempo e do lugar, nem das pessoas e circunstâncias, mas são universais, necessárias e imutáveis. Seguindo, vamos falar da proposição. Uma proposição é constituída por termos. Aristóteles chama os termos de categorias e as define como aquilo que serve para designar uma coisa. São palavras e ideias que aparecem em tudo quanto pensamos e dizemos. Há 10 categorias ou termos. A primeira, substância, por exemplo, homem, Sócrates, animal. Segunda, quantidade, por exemplo, 2 metros de comprimento. A terceira, qualidade, por exemplo, azul, grego, agradável. Quarta, relação, por exemplo, o dobro, a metade. Quinta, lugar, por exemplo, em casa, na rua, no alto. Sexto, tempo, por exemplo, ontem, hoje, agora. Sétima posição, por exemplo, sentado, deitado, de pé. Oitava, posse, por exemplo, armado, isto é, na posse de uma arma. Nona, ação, por exemplo, corta, fere, derrama. Décima, paixão, passividade, por exemplo, está cortado, está ferido, está derramado. Sujeito e predicados. Primeira, proposição existencial. Declara a existência, posição, ação ou paixão do sujeito. Por exemplo, um homem existe, um homem é do campo, um homem anda. Segunda, proposição predicativa. Atribui alguma coisa a um sujeito por meio do verbo de ligação ser. Por exemplo, um homem é justo, um homem não é justo.
Qualidade e quantidade. Afirmativas. As que atribuem alguma coisa a um sujeito. Podem ser universais, quando o predicado se refere à extensão total do sujeito. Particulares, quando o predicado é atribuído a uma parte da extensão do sujeito. E singulares, quando o predicado é atribuído a um único indivíduo. Negativas. As que separam o sujeito de alguma coisa. S não é P. Tá bom? Um exemplo, S não é P. Modalidade e relação. Além da distinção pela qualidade e pela quantidade, as proposições se distinguem pela modalidade, sendo classificadas como necessárias, impossíveis e possíveis. As necessárias quando o predicado está incluído na essência do sujeito, fazendo parte dela. Por exemplo, todo triângulo é uma figura de 3 lados. Todo ser humano é mortal. Impossíveis, quando o predicado não pode, de modo nenhum, ser atribuído ao sujeito. Por exemplo, nenhum triângulo é uma figura de 4 lados. Nenhum planeta é um astro com luz própria. Possíveis, quando o predicado pode ser ou deixar de ser atribuído ao sujeito. Por exemplo, alguns triângulos são dotados de lados iguais. Alguns homens são justos. Então aqui tem um exemplo com esses animais. Quando dizemos todas as aves têm asas, chegamos a uma proposição predicativa de tipo universal e necessária. Porém, quando dissemos que algumas aves voam, temos uma proposição existencial particular e possível. Embora tanto o avestruz como a maritaca, nesse caso aqui um papagaio, sejam aves e, portanto, tenham asas, há uma particularidade no todo da espécie. O avestruz não voa, diferentemente do papagaio. Certo, pessoal? Então, a atividade dessa aula vai ser leitura. Eu vou deixar as páginas aqui para vocês lerem. E vocês vão poder ver isso com mais profundidade, ok? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Tchau, tchau.